Então, vamos continuar aqui a correção. A número 5. Aqui tinha um textinho para vocês. Questão de Enem ou vestibular, alguma coisa assim, será? Não fala nada. Daí aqui nós temos alguns dados. A aceleração gravitacional de Marte, a da Terra, e pede para vocês calcular algumas coisinhas. Qual a massa em quilo de uma pessoa que pesa na Terra 784 newtons? Então, a massa dessa pessoa é 80 quilos. Isso não vai mudar, mas o peso dela em Marte não vai ser mais 784, vai passar para 296. Então, estão vendo que quanto menor a gravidade do local, menos pesado a gente vai ser. A gente fica mais leve. Por isso, aquele negócio de, em alguns planetas, os astronautas que aparecem em filme e tal pra gente, eles meio que flutuam por causa da gravidade. A gravidade é menor do que na Terra, não permitindo que a gente fique em contato com o solo, tá? E aqui na letra C pediu para determinar a diferença entre peso da pessoa. Diferença é uma subtração, então a diferença é de 480 newtons. Então, em Marte, a pessoa pesa menos que a metade do que na Terra. Estão vendo ali? 488 newtons de diferença. Até agora, só usamos peso é igual a massa vezes gravidade, né? Só aqui que teve uma continha de subtração. Aqui mantém, mesma coisa. Pessoal, se alguém não chegou na resposta, é só falar, tá? Ou não entender o que eu estou mostrando aqui. Mas é a mesma Prof, coisa. essa eu não consegui fazer, não tinha entendido. Então, ali diz assim, em Júpiter, a aceleração da gravidade é de aproximadamente 26 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente fala em gravidade, é sempre a mesma unidade de medida de aceleração, porque ela é uma aceleração, tá? Então, metros por segundo ao quadrado. E na Terra, essa gravidade é de 10. Qual seria em Júpiter o peso de um astronauta que na Terra pesa 800? Então, o que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando em peso e em gravidade? Que a massa não se altera, a não ser que a pessoa perca a massa, diga que alterou a massa. Mas ali não falou. Falou que a pessoa pesa na Terra 800 newtons e quer saber quanto que ela vai pesar em Júpiter. Se ela pesa 800 newtons na Terra, qual vai ser a massa dela? 80 quilos. Então, 80 quilos vai ser a massa dela aqui e em Júpiter também. O que vai mudar vai ser o peso, porque a gravidade aumentou. Então, olha o peso dela em Júpiter. Vai ser 80 da massa vezes a gravidade de Júpiter, que é 26, dando 2.080 newtons. Então, o que vocês têm que ter em mente é que a massa não depende da gravidade, e sim a força-peso, tá? Porque a força, cálculo de força, nada mais é que massa vezes aceleração. E a força-peso é uma força específica, que a aceleração é a aceleração da gravidade. Tá? Ficou claro agora? Ficou, prof. Tá. Bem melhor de entender. Obrigada. A 7 não era, né? Ou era? Não, Mas quem não, tentou fazer a acho que letra não. D, a resposta, tá? Essa é mais Sim. teórica. Qual? Qual que é a letra? D de dado.
A número 8 era a letra B. Essa pediram, né? Essa não... Sim. Agora a gente começa a usar outra fórmula. A fórmula de força gravitacional. Pessoal, eu estou explicando até lá no terceirão e eu falei para eles que eu estou explicando para vocês isso. E para eles eu estou explicando força elétrica. A gente não aprendeu que... A gente não aprendeu que dois corpos de cargas diferentes, tipo positivo e negativo, se atraem e corpos de mesma carga, positivo com positivo ou negativo com negativo, se repelem? Então, essa força de atração e de repelir é a mesma fórmula que a gente usa na força gravitacional, que é a fórmula que eu passei para vocês, que vocês vão usar nessa questão. O que difere é que na força gravitacional a gente sempre é puxado, tá? Então, é sempre uma força juntando os corpos. Então, o que a gente vai ter para calcular essa força? Sempre dois corpos. Então, massa 1 e massa 2. Sempre duas massas, que lá na eletricidade a gente fala em carga elétrica, mas aqui então vai ser massa 1 e massa 2. E nós vamos ter a distância. E esse Gzão aqui vai ser sempre uma constante. Sempre o enunciado vai nos dar, tá? Se a gente não precisar determinar, se ele não pedir para determinar essa constante, ele vai nos dar, tá? Então, a constante, a gente pode mudar as massas, mas a constante gravitacional vai ser essa, tá? Então, o que vai ser a distância aqui? Aqui ele fala assim: em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de maior aproximação dos planetas. Considerando que suas órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre mede 1,5 vezes 10 na 11 e que da órbita de Júpiter 7,5 vezes 10 na 11, a força gravitacional entre dois corpos tem módulo. Quando a gente fala módulo, é que a gente desconsidera o sinal da força, em que R é a distância entre eles. Então, geralmente, onde está esse R, a gente usa um D. E G tem essa medida aqui. Sabendo que a massa de Júpiter é 2 vezes 10 na 27 e a da Terra é 6 vezes 10 na 24. Pessoal, questão de anotação agora. Vou dar uma interrompida aqui. Qual massa é maior, da Terra ou de Júpiter? Quem tem maior massa? Júpiter. Júpiter. Porque 10 na 27 é maior que 10 na 24. Então, a gente não compara o 2 e o 6. A gente compara a potência, certo? Ótimo. Sim. Então, ali pede para calcular a força gravitacional no momento de maior proximidade. Então, no momento de maior proximidade, ele fala os raios, né? Aqui, que o raio da órbita da Terra, ou seja, do centro do Sol até o centro da Terra, vale 1,5. E do centro do Sol até o centro de Júpiter, ou seja, a órbita de Júpiter, vale 7,5. Então, qual que vai ser a distância de um até o outro? Vai ser a distância do Sol até Júpiter, menos a distância do Sol até a Terra, certo? Nós temos que desconsiderar esse pedacinho aqui da Terra até o Sol. Porque a gente está calculando a força entre Júpiter e a Terra. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês?
Só um pouquinho, tá? Que eu quero mostrar isso que eu tô aí. Vocês continuam vendo a minha apostila? Sim. Ah, tá. Não, porque eu já estou fazendo outra coisa. Mas, Sim, sim. mas eu já compartilho com vocês. Aqui. Copiei a gravura de vocês aqui para o Word para eu explicar melhor. Então, aqui nós vamos ter essa distância do Sol até a Terra. Eu estou de vermelho. Que é 1,5 vezes 10 elevado a 11. Quando vocês verem esse chapéuzinho aqui, é porque é elevado. Tá? Isso, o risco vermelho. E agora, do Sol até Júpiter, deixa eu pôr um pouquinho mais para cima. Vou pôr de amarelo. Ele diz que é 7,5 vezes 10 elevado a 11. Só que ele quer a força do Sol até Júpiter? Não, ele quer entre a Terra e Júpiter. Então, ele quer essa distância aqui. Essa distância azul. Então, a distância azul nada mais é que a amarela menos a vermelha, certo? Então, a distância que a gente vai usar, que o enunciado chamou de R, vai ser 7,5 vezes 10 na 11, menos 1,5 vezes 10 na 11. Vocês estão vendo o meu Word, né? Sim. Tá. Então, quanto que vai dar essa distância? R vai dar 7. Ó, números que têm multiplicado pela mesma base, mesma potência, a gente pode se preocupar só com o número da frente. Caso a gente tivesse um 12 aqui, nós teria que arrumar para 11 e daí se preocupar com o número da frente. Isso nós vimos lá no início do primeiro bimestre. Quem não lembra, então tem que dar uma revisada. Então, 7,5 menos 1,5 fica 6. E o 10 na 11 a gente repete. Tá? Vou fazer um exemplo aqui para o pessoal que não lembra notação científica, dentro de soma e subtração. Depois eu mando isso para vocês. Se a gente tivesse que a distância fosse 8,25 vezes 10 na 13, menos 2,43, estou inventando, tá? Vezes 10 na
na 11. Vou manter o 11. Deixa eu pôr aqui como expoente. O que eu teria que fazer, pessoal, aqui nessa distância? E uma casa para frente ou uma casa para trás? Sim, eu teria que uma não, né? Duas, né? Ah, sim. Ou botaria os dois em 13 ou os dois em 11. Como que eu faço isso? Como aqui está 11, eu vou deixar aqui em 11 também. Eu preciso diminuir 2 aqui. Então, eu preciso aumentar 2 aqui. Então, vai ficar 825. Se tivesse mais algum número, vírgula, o restante do número. Como não tem, não precisamos botar vírgula. Vezes 10 na 11. Não aumentei 2 casinhas aqui com a vírgula, então eu diminuo 2 aqui. Então, eu sempre tenho que compensar. Se eu quero diminuir esse, eu preciso aumentar o da frente. E o outro, eu posso manter o menos. Agora sim, eu posso subtrair os números da frente e repetir o 10 na 11. Ficou claro, pessoal, essa diferença? Sim. Para quem não lembra, tem que revisar isso. Então, 825 menos 2,43 vai dar 820, me ajudem aí, e 22,57, é isso? Acho que Acho que é. também acho. Então vai ficar. Tá? Quem não lembra disso tem que revisar, tá, pessoal? Porque nós vamos estar trabalhando bastante com potência daqui para frente. Inclusive quando chegar lá em elétrica no terceirão, tá? Então, compreenderam como eu cheguei nessa distância aqui entre Júpiter e a Terra? Agora é só eu ir para a fórmula. Voltando aqui, nós temos a massa 1 e a massa 2, que uma vai ser a massa de Júpiter, a outra da Terra. Nós acabamos de descobrir a nossa distância entre eles e o G ele deu. Então, eu substituo 6,7 vezes 10 na menos 11 no G, as massas e a distância ao quadrado. Daqui para cá, a apostila pulou um passo gigante, né? Então, vamos lá para eu explicar para vocês. Eu vou no quadro, tá? Fazer para vocês. Porque eu acho que tem gente que não conseguiu entender ali, né? Então, vou copiar no quadro o que tem ali. Então, a gente tem F é igual. Vocês estão me vendo aqui no quadro, pessoal? Sim. Ah, tá. Sim. Eu gosto de ficar compartilhando a tela, às vezes eu me perco. A massa 1 vezes a massa 2, dividido por R ao quadrado. Essa fórmula a gente viu aula passada e foi dado no enunciado. Então, a gente quer essa força. O G, ele deu que é 6,7. A massa 1, vou pôr a de Júpiter, que é 2, vezes 10 na 27, vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 na 24. Isso dividido pela distância que a gente descobriu.
ao quadrado. Então, aqui, força. Esse que está aqui sozinho eu vou baixar. Aqui, uma multiplicação com potência. Eu multiplico número com número e me preocupo potência com potência. Então, 2 vezes 6 dá 12, certo? Vezes, aqui, pessoal, bases iguais sendo multiplicadas. Na multiplicação, a gente repete a base e soma os expoentes. E aqui, esse 2 vale tanto para o 6 quanto para o 10 na 11. Então, 6 ao quadrado é 36. Aqui a gente mantém o 10 e multiplica 11 por 2, que dá 22. Potência de potência a gente multiplica, tá? Então, força, 6,7 vezes 10 na menos 11 vezes. Aqui, 12 dividido por 36 vai dar 0, alguém fez aí? Alguém faz para Fiz de outra forma, professora. Oi? Eu botei tudo na fração. Eu fiz de outra forma. Botei. Ah, tá, tu fez direto. É. Tá. Aqui dá 27, 20, 40, 51. E 12. 0,33. Aqui, ó. Agora é uma divisão. Esse 51 surgiu dessa soma, tá? Uma divisão de potências de mesma base. A gente subtrai. Se na multiplicação a gente somou, na divisão a gente subtrai. Tá? Então, agora sim. 6,7 vezes 0,33 vai dar aproximadamente 2,23 vezes 51 menos 22 vai dar 29, é isso? (29) 6,7 vezes 0,33, 2,23. E aqui uma multiplicação, nós temos que somar os valores. O menos faz parte do número, mais 29. Agora, nós só temos o 2,23 vezes 10, menos 11 mais 29, vai ficar 18. Isso aqui, qual que é a unidade de medida? Se é uma força? Newton. Newton. Vocês conseguem ver aí? Será que se eu acender a luz fica melhor? Não sei se fica melhor. Muda tanto. Tá, pessoal? Era até essa, né? Uhum. Não, tem a 22 da página 6. Ah, tá. A 22 também não conseguiram? Eu tenho 6 minutos. Você tem algum problema na fórmula que eu fiz? De botar todos em cima da fração? Não, dá na mesma, porque é uma multiplicação, a não ser que fosse uma soma ou subtração, daí teria problema. Mas que é uma multiplicação, a apostila também fez assim. Eu fiz passo a passo para explicar toda essa parte de potência, tá? A número 6, então, a gente tem 2 blocos. Deixa eu abrir aqui.
Deixa eu compartilhar com vocês a minha postura. Então, aqui, página 22, a número 6, para a gente fechar a nossa correção. Dois blocos A e B de massas iguais, a 3 e 4 quilos, estão em contato e sobre uma superfície horizontal perfeitamente livre. Uma pessoa os empurra com uma força de 56 N. Eu prefiro ir para o quadro de novo, ficar aqui pela postura. Tá. Vou apagar ali e vamos para o quadro rapidinho. 5 minutos. Então, ali nós temos a seguinte situação. Um bloco A e um B. A e B. E nós temos uma força F. Então, ele pergunta na letra A qual a aceleração. Então, qual que é a fórmula que a gente tem? Força é igual a massa vezes aceleração, certo? Porque aqui não está falando de gravidade. Certo. Ele deu a força? 56. Deu 56. 56 newtons. Que massa nós 7 vamos usar? Essa o total? está reagindo nos dois 7. blocos, certo? Então, nós Certo. vamos usar 7, que vai ser a massa de A mais B, porque eles estão em contato, tá? E a aceleração vai ser constante. Então, aqui nós vamos ter 56 dividido por 7, 8. que vai dar uma aceleração de 8 8 metros por segundo ao quadrado. metros por segundo. Professora, como é que faz para saber se é metros por segundo? A aceleração já é metros por segundo. A gente sempre vai usar massa em quilos, aceleração em metros por segundo ao quadrado Ah, beleza. e a força em litros, tá? Sempre, quando a gente estiver trabalhando força. A letra B. A intensidade com que o bloco A empurra o B. Então, a gente tem a situação assim. Se a gente analisar separadamente o A, ele empurra o B, força de A sobre B. Ele recebe a força de 56. Na horizontal. Na vertical, a gente tem peso para baixo e normal para cima. Peso é igual a normal, porque ele não está subindo nem descendo, certo? E em X nós vamos ter força total em A, vai ser igual a massa que ela empurra, que é B, força AB, vezes a aceleração, que não muda, certo? E esse 56 aqui, onde é que ele vai entrar? Ele entra aqui? Não. Não, Sei, né? sei. Não. Então, a força que A empurra B vai ser apenas a massa de B, que É 24. 4. 4, e a aceleração é sempre constante. Então, a força B, 24. 24. 24 não, é 32. 32. 32, 32. 32 newtons, certo? Se a força de AB é 32, quanto que vai ser a de B sobre A? É só fazer... Na verdade, tem que ser a mesma. Mas se a gente fizer um pontinho... Ação e reação, né?
ação e reação. Vai ser a força total menos a força de B sobre A, vezes a massa de A, vezes a aceleração. Por que a força entra agora? Porque quando B vai empurrar A, tem uma força contrária a ele, certo? No ponto A. No bloco A. Então, vai ser essa força menos a de B, tá? Tem que considerar todas as forças que estão sobre o corpo. Então, aqui vai ficar por conta, né?